dia, pessoal. Aqui então novamente o professor Alex, da disciplina de Desenho Técnico. E eu vou gravar essa parte desses 3 temas que faltam, pessoal, para a gente concluir a ementa, antes de a gente avançar na parte da disciplina de CAD, tá? Então são 3 itens que a gente precisa abordar para fechar a ementa, que são cortes e seções, dimensionamento e uso de escalas, ok? E normalização de desenho, tá? Então são 3 assuntos pequenos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar tratando do item 1, que seria cortes e seções. Tá? Então vamos lá, a gente está utilizando 3 livros, tá? Lá da minha biblioteca. Não sei se vai aparecer aqui o título do livro. Tá? O capítulo 7 desse primeiro é o livro da... Deixa eu ver aqui. Sumário do Abrantes, ok? Então a gente está lá no capítulo 7, ok? Dele, que vai tratar sobre, não dimensionamento, mas vai tratar sobre escalas, ok? Então capítulo 7, vistas e seções, então a gente vai começar com cortes, tá? Isso é o livro do Abrantes, ok? Um outro livro também que vai ajudar a gente é a bibliografia da Michele, ok? Da Michele Cruz, que é Desenho Técnico, Medidas e Representações. E aí a gente está em vistas seccionadas, capítulo 9. Tá? Então é isso que a gente vai abordar. E aí um terceiro livro que a gente vai trabalhar hoje é o último, que fala de desenho técnico civil, do Roberto Machado. Mais especificamente a gente está no capítulo 4, desenho de estrutura de concreto. Tá? Então, e aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai começar já a introduzir para esse tipo de representação. E tentar focar nessa parte que interessa a vocês que são engenheiros. Tá? Então vamos começar com o primeiro. Tá? No capítulo de vistas seccionadas, esse é o do Abrantes, só que eu acho que eu dei um zoom muito grande. Tá? Então ele vai começar a abordar, pessoal, sobre a relação de vistas seccionais, cortes e seções. Então, como a gente diferencia um corte de uma seção. Ok? Não é difícil, é muito simples. Tá? Ele trouxe aqui um exemplo, né? Ele trouxe um plano de corte imaginário como se fosse uma lâmina, que acaba cortando esse objeto quadrado aqui. Ó. É um cubo com um rasgo no meio, certo? O que acontece se você passar uma faca, né? Cortar esse objeto no meio? Né? O que vai acontecer? Então é isso que vai produzir um corte. Então um corte pega uma peça inteira, ok? Então quando você faz isso, o que sobra, pessoal, por exemplo, o objeto que se remove, se você tirar, o que vai sobrar em vista é isso daqui. Tá? Então essas são as formas de representação. Quando você tem um objeto em vista, né, você vai ver o perfil por dentro, mas quando ele está cortado, acontece agora que a gente precisa fazer esses elementos que são achuras, certo? Então é isso que a gente precisa aprender a resolver. A diferença de corte pode se dar em corte pleno ou corte ou total, né, ou cortes parciais. Então, um corte pleno seria quando você pega uma peça e você corta ela de fora a fora. Tá? O que seria um corte parcial? Corte parcial, pessoal, às vezes é quando você pega um trecho. Né? Aqui nesse caso está mostrando primeiro meio corte, então eu estou cortando 50% da peça. É como se fosse um corte em L. Né? Passa uma faca aqui, como pegasse uma melancia, né? Então corta um pedaço de cima da melancia, um pedaço de baixo da melancia. Forma um meio corte. E a representação é pela metade. Então, se você espelhar, você tem um corte total. Né? Nesse caso, seria um meio corte. Aqui um exemplo em perspectiva de um meio corte. Né? Foi removido um L da peça. Tá? Tem corte parcial, né? E tem desvio em corte. Então, essa primeira imagem aqui está mostrando um desvio no corte. Tá? Isso aqui é muito utilizado. Tá? Você tem uma peça e você tem vários furos, e aí você quer fazer um corte só ao invés de fazer 2. Né, para mostrar simplesmente que existem furos, perfurações nessa peça. Então o corte faz um caminho. Então por isso que ele fala um corte em desvio. Tá? Então ele inicia aqui, corta essa peça e aqui tem um desvio. Certo? E a representação é assim. Só precisa ser indicado. Em perspectiva seria mais ou menos como se cortasse aqui, depois cortasse nesse sentido, cortasse aqui e olhasse de frente. Apareceria uma linha, né, mas por convenção não é representada essa linha aqui. Ó, tá? Por convenção isso aqui não se representa. Ok? E o corte parcial, pessoal, é simplesmente tirar um pequeno pedaço da peça. Tá? Não é aquele meio corte, então ele é metade que um meio corte. Por isso se chama corte parcial. Só para entender, por exemplo,
como é que é a perfuração dessa peça. Se ela aparecer em vista normal, então você faz um corte parcial para poder representar que ele tem um vazio, como se fosse a representação do corpo humano, né? Naqueles livros de biologia você utiliza essa representação de corte parcial, tá? Muitas vezes aparece o coração, essas coisas. E para concluir, as seções, elas são, né, para definir, pessoal, perfis da peça. Então você tem uma peça comprida e ela tem vários perfis, né, ao longo da caminhada dela. Então você não precisa desenhar o que você vê. Nesse caso aqui você está vendo tudo, né? A seção não, a seção você vê só um trecho, não precisa ver o que você olha em revistas aqui nos outros sentidos. Então o que importa na seção é simplesmente isso, né? A bitola e o perfil da peça. Essa é a diferença de uma seção. Então a gente pode trabalhar cortes, que você acaba representando toda a peça, né? Ou seção, que é mostrando só um trecho, como se fosse a vista auxiliar, né? Que mostra só a vista, mas sem representar o restante da peça, tá? E aí tem algumas outras formas de representação. O que é interessante no corte? Quando vocês fazem a representação de um corte, ou qualquer representação gráfica, né, de um objeto, você precisa representar a textura que forma esse objeto. Nesse caso, no livro do Abrantes, tem 8. Né? A primeira é de ferro fundido, a segunda é de aço, que é um pouquinho mais próxima, que eles representam. A terceira, que é uma linha e tracejado, né? A quarta, que são linhas que em 45 graus, né? 45 não, né? 90 graus, né? Que se cruzam perpendicularmente. Isso é utilizado para vidro também. A outra que é para representação de terras, concreto, né? Para representar as pedrinhas e os grãos de areia que ficam na peça, areia que é só pontilhado e alumínio que é com tracejado. Tá? Então tem algumas convenções. Tá? E aí, professor, como é que eu vou saber qual que é o ângulo certo de representar a achura? É horizontal ou é assim, inclinado? Tá? Então, a recomendação é a seguinte, né, que utiliza-se a achura em outro ângulo para não haver coincidência com as linhas principais. Tá? Então, quando você tem uma peça que está assim, o que você tem que fazer? Você tem que achurar ela sempre em 45 graus. Nesse caso, o ângulo da achura mostrada é de 90 graus, né? Com essa linha, com essa horizontal. Mas isso é porque a peça está meio que rotacionada. Tá? Então, isso aqui é uma forma de representação. Tá? Vamos ver mais algumas peças. Ó, aqui é sempre em 45 graus. Então, se você for lá no livro da Michele, né, ela vai falar também que as linhas de achura devem ser finas, ser desenhadas a 45 graus. Esse é um exemplo de um corte em desvio. É bacana. Vamos só ilustrar ele. Cadê? Ó, esse é o livro da Michele. Tá? Então foi feita uma peça aqui, né? Essa peça tem uma parte plana com 3 furos e queria representar esses 3 furos automaticamente. Automaticamente não, simultaneamente. E aqui uma parte inclinada da peça. Então o que o autor fez, né? O autor representou aqui, mas só que está um pouquinho confuso. Então o que aconteceu? Talvez as achuras, né, elas estão um pouquinho próximas demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês as partes que seriam cortadas. Tá? Então estou só identificando aqui. Ó. Eu sei que tem um corte, beleza. Daí aqui tem uma outra peça. Parece que é isso, pessoal. Deixa eu só confirmar. Ó, são 3 cortes, né? Então, esse primeiro buraco seria este daqui. Tá? Esse segundo do mesmo tamanho. E esse terceiro menor. Ok? Aqui. Tá? Então, aqui seria mais ou menos para que vocês compreendam, né? Como é que você representa esse corte em desvio. Tá? Então, essa parte que está achurada mais escura, ou feito um leve sombreamento, significa uma parte cortada. Então, quando que se utiliza, né, esse tipo de representação? Assim. Né? Isso vai se utilizar muitas vezes quando é muito pequena a área de achura. Então você pode sombrear, que é o que eles recomendam. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ele não vai mostrar aqui. Tá? É só para poder representar de uma maneira melhor. Né? Então a recomendação disso é... Opa, aqui. É quando a área é muito pequena. Então você costuma achurar ela inteira. Tá? E aqui ele está apresentando uma outra situação. Quando existe uma situação, como acima, onde se tem achuras, onde se tem de achurar em 3 partes diferentes.
Então são 3 materiais que foram unidos, né? É assim que se deve fazer, ou seja, 2 partes é 45 invertida e a terceira com espaçamento maior. Tá? Então quando você tem união de peças, né, é aconselhável você mudar o sentido para dizer que é uma outra peça, não faz parte da mesma. Então se você manter a inclinação, a impressão que se tem é que é a mesma peça. Ok? E aí tem formas de representação. E na engenharia, professor, como é que seria essa forma de representar cortes? Aqui eu tenho um corte feito daquele que é meio corte, né? Então é uma perspectiva cortada, então tem um corte para representar aqui o pilar, a parte da viga, da laje e o sistema de concretagem com as armaduras, né? E aqui é um exemplo de uma laje. Eles fizeram aquela seção parcial para demonstrar, pessoal, o perfil da peça. Tá? Aqui tem uma viga numa altura e tem uma viga numa outra altura, né? Uma viga invertida. Aqui. Tá? E como é que era a representação disso? Né? Aqui você enxerga a viga, o pilar em corte, pilar em corte, pilar em corte. As vigas por baixo você vai enxergar em vista, e essa viga não. Essa viga ela vai ser aquela forma de projeção, porque você vê ela acima da laje, então ela parece tracejada. Um exemplo de representação na engenharia civil. As lajes, né, muitas vezes elas são indicadas dessa maneira, elas são ou achuradas, né, ou lisas, como está aqui representado com o número, né, e com a altura dessa laje. Nesse caso essa tem 9, essas duas tem 8. Tá? E aqui tem os níveis que a laje se encontra. Tá? Essa é uma forma de representação em corte, né, dessa peça em vista. Né? Então você vê o pilar em corte sendo representado aqui em cima, é um pilar quadrado, e uma viga em vista, e então ela está deslocada, por isso que esse pilar passou na frente. Tá? Então o pilar em corte, foi representado ali embaixo. Aqui uma viga, né, que tem uma seçãozinha diferente, então essa desnível foi representada. Então aqui foi representado viga 1, né, do trecho A, e o tamanho dela, seção 12 por 37. 37 a altura e 12 a espessura. Aqui a viga 1, né, é um trecho B, então tem essa viga 1 inteira. Por isso que foi nomeado viga 1, porque é uma viga contínua. Mas ela tem trechos, então o trecho B1 tem 37 por 12 e o trecho B2 tem 12 por 48. Então foi indicado aqui em cima. E um terceiro, que era o V1C, certo? Uma outra parte da viga. Então é uma viga que tem bastante variação na seção. E aí ela tem 12, só que com uma variação de 48 por 37. Então essa parte aqui, ela está com 37, né, afinal, e aqui a 12 altura, né, mas a variação dela está vindo de 37 e aqui está vindo começando com 48, tá? Então ele indicou uma variação, então ela varia de 48 nesse ponto e 37 aqui, e aqui ela fica contínua, e aí por convenção faz essa diagonal, tá? São formas de representação. E aí é legal que tem essa planta. Vamos ver se eu consigo aumentar para vocês verem. Bem, talvez eu não consiga. Deixa eu abrir uma nova janela. Vamos ver. Aí, aqui, ó. Isso aqui é um projeto de uma laje, né? Então você tem os pilares, 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 pilares. Isso aqui está representado em parte em corte, né? E aqui é feita uma seção, ó, uma seção parcial, para representar como que é o sistema dessa laje, né? Se ela tá, então ela vem aqui, ó, nessa parte rebaixada, ela sobe e vem para cá. Mas professor, tá esquisito esse desenho, né? Como é que vai entender? O problema é o seguinte, que na prática a forma de visualizar esses projetos é invertido, né? Então você sabe que aqui você tem um rebaixo, mas o projeto de estrutura, você representa ele olhando de baixo para cima. Então, é isso que acontece. Tá? Então, eles dão um flip, né, um giro na forma de representação. Tá? Então, eu tenho aqui o projeto. Deixa eu tentar girar para ficar na mesma posição do outro. Ó. É essa forma que você visualiza. Tá? Você visualiza de baixo para cima, como se estivesse lá embaixo. Tá? Ah, professor, não entendi. Calma aí. Então, deixa eu dar um flip no ring. Tá, aqui está a parte normal. O que eu vou fazer? Para vocês entenderem que a parte de cima, eu vou reduzir os pilares.
tá? E a parte de baixo, eu vou jogar os pilares bem alto, para entender que essa estrutura ela está numa altura e aqui é o pavimento que está se seguindo. Tá? Então vamos lá em planta. Então a vista em planta está aqui. Eu vou tirar a perspectiva para vocês verem o que acontece. Né? Quando você tira a perspectiva, você começa a observar o objeto de uma forma mais clara. Se eu rotacionar aqui, ó, você consegue ver que as dimensões dessa peça. Então vamos lá em perspectiva. E aqui vai formar, pessoal, essa parte do buraco. Se você olhar por cima, né, você vai enxergar esse buraco. Mas se você olhar por baixo, professor, o que acontece? Se eu olhar de baixo, aqui eu vou dar um flip, né, no desenho. Então seleciono, eu vou dar um flip aqui. Opa, olhei por baixo. Então enxergando por baixo, eu vou ver o pilar e a laje vindo até o pilar. Tá? Então se eu for ver no desenho, ó, a viga está no limite do pilar, a forma como ela foi representada. Só que, né, como é um desenho, essa parte aqui eu preciso visualizar tipo um raio-x, né? Então eu tenho que ver a peça que está lá por trás, que é a viga, né? Como ela não está representada ali, é que a gente utiliza aquelas projeções, aquelas coisas. Deixa eu ver Hidden Lines, se eu consigo assim visualizar a projeção. Backyard, isso, olha lá que legal. Ó, consigo ver entrechejado, né, as linhas que continuam e que configuram essa peça. Tá? Então essa é a representação em planta. Então eu estou olhando de baixo para cima, né, olha lá, estou de ponta cabeça. Eu nunca desenho estrutura assim, olhando de cima para baixo, sempre virando ela de ponta cabeça. Tá? E aí a parte de cima, claro, isso aqui é uma visão espelhada, né? Então, por exemplo, se eu virar a buraco está aqui, se eu rotacionar a peça, aí complica tudo, né? Porque ela vai inverter. Não. Se eu rotacionar, o que vai acontecer? A laje vai para o outro lado. Então, eles evitam isso. Então, o que acontece? Eles dão um espelhamento, tá? Eles espelham assim. Ó, então, está aqui. Essa parte da laje que estava aqui, ela vira para baixo no mesmo posicionamento. É assim o sistema de representação de engenharia. E aí eu sei que isso é pilar, 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 pilar. Eu tenho a viga aqui embaixo sendo mostrada, como assim? Ó, olhando sempre por baixo. Né? São vigas. Então, tem viga, 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 e aqui uma laje invertida. Por isso que eu vejo, nessa representação do livro dele, essa laje vindo até aqui. Ó, tá? Então, o que acontece? Quando ele representa a seção dessa peça, ele está representando que ela está rebaixada, ela sobe e ela vira. Tá? Aqui, ele está falando o seguinte: existe uma viga desse lado que ela vem e aí ela está subindo. Opa, então calma aí. Então ela tem uma viga invertida, semi-invertida aqui, né? Tem uma viga para cá. Então como é que eu corrigiria isso no desenho? Ó, se eu for ver a seção, o corte total, que pega esses 5, né? Vem cortando aqui, ó, de fora a fora. Então nessa parte ela está semi-invertida, então essa viga sobe. Nessa parte ela desce. E aqui ela concluiria, né, dessa forma normal que está aqui, ó. Ela sobe voltando ao mesmo nível, tá? E a representação no outro sentido é sempre no sentido do corte, né? Então ela tá, se eu virar a minha imagem, tombar ela, né, eu tenho que representar ela nesse sentido aqui. Depois a gente vai trabalhar isso. Então como é que eu corrigiria, ó, esse desenho ali? Então vamos em perspectiva. Eu vou corrigir essa parte aqui, né? Então deixa eu tirar, eu vou trabalhar em elevação, ela está espelhada. Então vamos voltar à altura lá que estava. Então câmera, perspectiva. Tá. Essa é a parte de baixo. Né? Então tem uma viga que ele está falando aqui. Ó. Esse trecho aqui ele tem 12 centímetros. 12. Tá? E aqui ó, eu tenho, quanto que era? 25 que ele subia? Vamos lá ver. Ah, ela sobe 20. Tá? Então, na vertical, 20. Deixa eu só marcar um ponto aqui para ser mais fácil. 20. Beleza. Então aqui eu tenho um trecho da minha viga que ela sobe, né? Então eu vou tentar representar aqui, ó. Beleza? Então eu vou passar lá para o outro lado. Opa. Beleza, beleza. E aqui representou outro trecho da viga. Ah, então é isso que está fazendo esse projeto, né? Tem uma viga semi-invertida aqui, ó.
Então vem uma viga, opa, está semi-invertida, quer dizer que ela está para cima da laje. Aqui embaixo a viga continua, né, no teto. E olhando de frente você não vê esse problema, mas nesse caso seria assim. Então vamos ver ela em planta. O que aconteceria? Câmera, perspectiva. Aqui eu não vejo nada, eu não sei se essa viga é semi-invertida, eu tenho que avisar, né? Vamos lá no desenho. Ó. Viga 6, 12 por 68. Tá? Então aqui já não tem essa explicação. Você só vai entender ela com essa seçãozinha para baixo aqui, ó, mostrando que ela desce 40 e a altura total é 40, 20 mais 8, 68. Tá? E agora questão de cortes. Então vamos lá. Então como eu tenho que voltar o desenho original, como é que seria um corte dessa peça, né? Deixa eu tentar colocar uma cor para vocês verem. Só para não confundir. Eu acho que eu coloquei Hidden Lines, não. Shaded with Texture, beleza. Tá lá. Nossa viga, nosso projeto estrutural, com a laje rebaixada, né? E com essa viga invertida. Então vamos fazer um corte? Como é que faz um corte aqui? Ó? Eu vou fazer um planos, né? É isso que ele falou. Né? Então eu criei planos de corte. Esses planos são isso, exatamente isso que acontece. Então eu venho com planos e eu posso seccionar a minha peça. Então eu corto, né? Por isso que é chamado corte. Quando eu olhar, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Nessa parte do projeto. Ó, venho. Opa. Ó, se eu cortar aqui, eu vou ver em vista uma viga, tá? Que foi representada. E aí eu vejo esse corte aqui, ó, né? A viga vem, tem uma laje rebaixada, aí a viga sobe, daí tem essa laje superior, essa viga invertida. Então eu tenho que verificar o que acontece quando eu corto a minha peça. E é importante isso, pessoal, para o pessoal entender, né, como que funciona esse projeto. Tá? E se eu for passando esse corte ao longo da peça, você vai vendo que ele vai variando. Aqui ele está cortando o pilar. Então aqui teria que seccionar tudo isso daqui, né? Aqui, opa, então a achura só tem que ser nesse trecho cortado. Então vem. Ó, pegou o pilar de novo e aqui já pegou a parte do projeto. Ó, nesse caso não tem viga aqui. Não sei se eu desenhei certo. Ó, realmente não tem viga aqui, ó, nesse trecho. Ok? Então existe essa diferença, né? Vem a viga rebaixada e um trecho que não tem viga. Como é que eu vou saber se tem viga ou não? Às vezes passando um corte, né? Ah, professor, e a questão do outro sentido de corte? É possível fazer? É. Então vamos rotacionar esse corte. Né? Pego aqui, ó, opa. Ó, se eu for, cada vez que eu for rotacionando, gera uma seção, tá vendo? Então, é um corte, né? Ó, aqui está gerando vários perfis de corte, isso é muito legal. Até corte em diagonal, né? Se precisar ser feito, pode ser feito. Mas daí precisaria gerar vistas auxiliares, né? Ó, mas nesse caso, vamos só rotacionar no outro sentido. Ó, nesse caso, o que acontece no projeto? Então, câmera, tirar a perspectiva e virar em elevação. Aqui a parte da frente, ó, e aqui a parte do fundo. Se eu esconder esse plano, eu tenho aqui o desenho em vista, né, da nossa peça. Então tem um pilar, uma viga aqui, tem uma viga aqui, e aqui parece que tem um erro de representação. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver se isso aqui vai corrigir. Opa, agora resolveu. Ó, viga e uma viga passando nesse lado. E eu vejo o pilar em vista, tá vendo? Como é que eu ia entender isso? Daí por isso que a gente fez essas aulas de desenho técnico, para que a gente consiga ler esse desenho. Então eu sei que se aqui eu pintei, né, deixa eu tentar fazer uma achura aqui, para vocês verem. Pintar de vermelho. Ó. Se aqui eu pintei e eu sei que essa parte em vermelho é uma parte cortada, logo tudo o resto é vista, ok? Deixa eu ver se eu melhoro esse estilo de vista. Parece que está muito pesado. 7, 4, 3. Isso. Olha lá. Beleza. Vou colocar pena 8 aqui nas seções. Para indicar que aqui está cortado. 7. Acho que menos, né?
colocar 5 e nas vistas vou colocar 2. E aí você consegue ver que essa parte é uma seção, é um corte. E aqui em vista, né? Eu vejo o pilar em vista, tá, mas por que tem essas linhas aqui? Ó? Porque se você visualizar, né, essa linha está passando aqui. Tá? Se ele fosse, né, encostado no objeto, olha o que acontece. Ó, vamos apagar as linhas e vamos ver o que ia acontecer. Ó, apareceria o perfil em vista, ok? Então, é importante linha em desenho? Sim. Né? Se você representa essas linhas, significa que esse pilar passa na frente dessa viga. Se você representa ele sem linha, significa que eles estão no mesmo plano. Tá? No nosso caso, pessoal, ele está assim, né? Ele está nesse plano da frente. Tá? Então essa é a forma de representação de corte. Vamos ver se tem mais alguma outra forma aqui. Ó, que legal. Aqui está gerando esse perfil. Então, vamos ver como é que está isso aqui. Só falta pintar aqui. Essa aqui é a parte da nossa laje. Tá? Então, nesse caso, está gerando esse perfil o contrário. Nossa, professor, por que tem duas linhas aqui? Ó? Né? Isso vai depender da posição do teu corte. Né? Ó, por quê? Porque existe o nível da laje em vista. Existe a viga invertida lá atrás. Então, esse trecho foi representado dessa maneira em função disso. Tá? Por isso que a gente precisa entender como produzir cortes e seções. Então, beleza. Então, essa é a forma do exercício do livro. Tá? E eu acho que seria bacana a gente começar por essas coisas ou indo para o exercício mais conhecido de vocês. E aí depois tem uma forma de representação de pilar, que agora eu não vou passar isso daqui para vocês, mas a gente vem aqui. Ó. Deixa eu salvar isso e eu quero mostrar o exercício da aula, que é o que a gente vai desenvolver. Então, como que a gente vai começar a desenvolver? Desenhos de cortes. Então, o primeiro desenho que a gente vai fazer é esse. Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem o exercício da prova, ok? Com aquelas distâncias, e a gente vai ter que produzir uma seção. Então, eu tenho que escolher um plano. Tá? Onde vai passar esse plano? Né? Tá, esse plano, ó, se eu for visualizar em planta, ele vai estar passando aqui. E aí eu posso cortar o objeto. Tá? Eu queria, pessoal, deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui eu vou deletar nesse momento, para que o plano fique limitado a isso. Ó. Então, se eu vou em planta, eu posiciono, né, e escolho a posição do meu corte. Aonde que ele vai cortar. Aqui é só uma representação, né? Tipo, você não... Quando você passa um desenho da linha de corte, você não... Em planta, você não remove o objeto. Tá? Como a gente está removendo assim. Em planta, ele tem que ficar normal. Tá? A remoção é só na representação do corte. Ó, então, eu tenho um objeto sem perspectiva aqui para vocês entenderem. Imagina que a gente passou o corte aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Né? A parte seccionada está em vermelho. Tá? Então, aqui eu estou vendo que tem um perfil. Ok? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer nessa peça 2 cortes. Um nesse sentido, que pegue esse trecho, e aí o outro, pessoal, nesse outro sentido aqui. Tá? E aí a gente pode posicionar a nossa peça. E aqui, ó, por exemplo, o que é isso, professor? Porque essa parte foi seccionada ali em cima, né? Que ela tem essa curva. Então, se eu pegasse aqui, a representação da seção seria totalmente cheia. Se eu passar lá na frente, eu veria somente essas duas peças, tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. São 2 cortezinhos simples em função daquele desenho. Então, mãos à obra. Ó, esse é o exercício que eu deixei. A folha está postada no AVA, então tá aqui, pessoal, a indicação dos cortes para você desenvolver. Eu resolvi o corte BB nesse desenho, né, e vou demonstrar agora nessa parte do vídeo como que eu chego nesse resultado. Ok? Vocês vão fazer essa parte do corte AA e do corte CC. Ok? E aí vocês me entregam os 3, né? Corte A, BB e CC. Então vamos pro tutorial. Ó, então vamos tentar resolver os exercícios. Eu tenho aqui o nosso 3D, o exercício da prova, né? Que foi dado esse cubo, e ele tem as vistas dele
né? São bem variáveis, né? Então, se a gente for comparar com o resultado da prova, a gente tem aqui, ó, a vista frontal, opa, vai formar tipo esse J, né? Vamos ver se bate, ó lá. Opa, aqui, ó, a vista frontal formando esse J aqui, ó, beleza? E o objeto lá em vista, lá atrás. Então, coincidiu. A outra vista vai formar quase que esse L aqui com um pedacinho da vista lá de trás. Então, vamos lá no desenho. Ó o L aqui, ó. Exatamente como está lá no desenho. O L com um pedacinho da vista lá de trás. Ok? Então, essas são as nossas vistas. E a vista superior, né? Claro que quanto mais eu me afasto do desenho, mais a perspectiva vai ficando próxima de uma vista ortogonal. Fica sem ponto de fuga. E aqui a vista... tentando manobrar aqui. Beleza. E a vista superior, né, mostrando a aba maior e a aba menor. Então aqui a vista superior, a aba menor e a aba maior. Tá? E com a peça em vista lá atrás, formando esses dois desenhos. Então a gente tem lá a peça aqui em cima e a peça aqui embaixo. Tá? O desafio de vocês é desenvolver todos os cortes que eu passei para vocês. Então, na atividade são 3 cortes, é o corte A, corte B e o corte C. Então, como é que eu inicio resolvendo isso aqui? Eu tenho que entender o seguinte, que o corte A, ele tem uma indicação, tá? Tem aqui uma flecha, né? E é isso que tem que me atentar. Então, o corte A vem da onde? Então, vem daqui e termina lá. Então, ele ultrapassa toda a peça aqui nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Qual que é a indicação da flecha? Ele está visualizando da onde? Daqui para baixo. Então, é como se eu fizesse aqui um cidadãozinho, vou tentar representar o cara aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ilustrar para vocês aqui de uma outra forma. Quer ver? Opa! Vamos ver. Vamos botar uma pessoa aqui. Campo de visão. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa semelhante para eu ilustrar. Tem um cara meio esquisito ali. Vamos ver. Pessoa de cima. Opa, aí, vamos usar esses carinha aqui. Vamos ver se tem mais. Tem essas pessoas sentadas aqui, legal. Essa aqui vai dar. Então eu vou salvar esse desenho. Área de trabalho, beleza. Então eu vou inserir, o que significa essa flecha? Tá? Imagina que quando você pega e desenvolve um corte, né, na posição que você pretender, e você indica essa flecha, significa que quando você, né, se você botar uma pessoa aqui, né, a vista superior, claro, é uma vista olhando por cima, e aí nós temos esse cidadão, que acabou de entrar na nossa aula, tá? E ele está olhando o desenho nesse sentido aqui, ó, tá? Então é uma vista superior, então o cara é um pouquinho grande. Então vamos reduzir, imagina que é uma arquitetura, né? Vamos fazer o cara um pouquinho menor. Ou uma obra de engenharia, o cara está lá, aqui, ó, nesse trecho aqui, tá? Então significa o seguinte, que essa linha significa este plano, tá, de corte. Então essa linha, então ele está fazendo o seguinte, ele está olhando dessa parte do plano para frente. Então significa que eu estou olhando desse plano para frente. O que eu observo em corte? Então eu vou observar, né, essa lateral cortada, aqui eu vou ver vazio, transparente e tal, e aqui eu vou ver uma outra parte cortada. Então ele está seccionando a peça nesse trecho e nesse trecho aqui. Então nesse caso não é o corte B, o corte B ele está seccionando nesse trecho, opa, fez o corte aqui, né? Está seccionando o corte nesse trecho aqui. Então se eu fosse representar ao longo desse desenho, né, a parte, se fosse fazer uma linha que representasse, opa, ela está seccionando assim, né? Pega aqui e aqui continua para lá, né? Então ele vai pegar aqui e aqui, tá? Ele está seccionando como se passasse uma faca e cortasse em todo esse sentido, né? E aqui, é claro, né, ele vai seccionar também a parte de trás, tá? Então vai cortar também aqui, teria que subiria aqui, né? Tá? Esse trecho. E aqui, claro, aqui apareceria, pessoal, em projeção, né? A parte que estou cortando. Só para vocês entenderem, né? E aqui também. Então tem aquele trecho que eu não enxergo, tem um trecho que eu não estou enxergando. Tá?
Então isso tudo aqui, eu vou ter que, não precisa representar, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Ele está cortando esse trecho todo ali que não apareceu em projeção, tá? Então essas seriam as linhas que... Só que como eu não estou visualizando, não quero confundir. Vou mostrar só esse detalhe aqui, né? Aqui tem a continuação, ok? Se eu fosse pegar aquela peça ali, não sei se vai dar para pegar o ângulo dela, aí tentar sobrepor aqui, ó, seria exatamente onde ela está sendo cortada, ok? Então tem essa parte que está sendo removida, tá? É exatamente ali, bem próximo onde eu quase passei o desenho, né? Tá? Então esse aqui seria o desenho, ok? Então essa aqui é a representação do nosso corte. Então o corte BD pegou essa parte, então está pegando a parte do topo lá em cima e essa parte aqui. Tá? Vocês vão desenvolver, pessoal, a parte do corte AA e do corte CC. Então nesse caso, o sentido do corte AA significa que a pessoa está nesse plano olhando para frente. O corte BB significa que a pessoa está nesse plano aqui, né, olhando para frente. E o corte CC? Então eu vou aproveitar, professor, essa elevação aqui, né? É mais fácil, né? Porque eu estou vendo essa parte, já que eu vou cortar nesse sentido, então eu vou desenhar aqui. Tá, a gente pode desenhar aqui. Mas o sentido do corte, aqui ele está orientando nisso daqui, ó. Que a pessoa olhe para a esquerda, tá? Então vocês vão ter que atentar para isso, tá? Então, se você for olhar para a esquerda, você teria que fazer esse processo invertido, né? Para cá, transferindo os ângulos para cá. Porque eu estou olhando o objeto desse sentido, daqui para lá. Então eu não consigo representar aqui, eu teria que espelhar, né, esse objeto aqui, para que desse certo. Mas, em todo caso, que vocês querem ver, eu vou lançar isso como desafio para vocês tentarem representar o corte CC. Então vamos fazer o corte AA, BB, que é o primeiro, que é como exemplo, que está postado lá no AVA para vocês. Então, bora lá. Então, o corte que a gente vai desenvolver é esse trecho aqui, ó, B. Tá? Então, como é que eu tenho que fazer? Posso aproveitar algumas vistas, né? E aí eu tenho que ver o que ele está cortando. Ó. Então, ele está cortando a peça, pessoal, nesse ponto. Então, aqui eu vou transferir esse ângulo lá para cima, tá? Então, eu sei que esse trecho aqui, eu vou marcar em vermelho, depois eu mudo de cor, só para vocês entenderem. Isso está sendo cortado, tá? Eu marquei lá em cima. E aí vocês entendem o seguinte, está sendo cortada a parte de cima, mas está sendo cortada a lateral, né? Aqui. Então eu tenho que fazer a representação dessa lateral cortada aqui. Beleza. Cortou a lateral, mas cortou também a frente, que é nesse trecho aqui, ó, né? Então eu tenho que fazer o desenho dessa peça aqui. Eu estou aproveitando a seção porque eu não preciso ficar transferindo linha, puxando linha da horizontal, né? Nem medindo. Então que vocês aproveitem o que vocês já fizeram. Tá? E aqui é a mesma coisa. Eu tenho esse perfil sendo cortado e esse perfil que vai até o final. Então eu vou representar este perfil e este perfil aqui. E aí, para fechar, tem a parte do piso lá embaixo, né? Então cortou tudo aqui. E tudo isso está acontecendo ao longo desse trecho aqui, né? A parte do piso cortou aqui, mas a parte maior cortou aqui. O que aconteceu é que os dois lados eles acabam se tornando semelhantes, né? Na representação do corte, pelo menos nesse trecho. Tá? Então aqui o desenho teria que teoricamente ser o mesmo corte, ok? Então é isso que acabou sendo seccionado. E pronto, resolvi primeiro o que está cortando, depois eu tenho que ver em vista. Tá? E aí se eu for colocar o nosso cidadão lá, cadê o campeão? Cadê o campeão? Aqui, ó. Se eu for posicionar o nosso cidadão, que é o nosso observador, né, ele está sentado daqui olhando lá para cima. Beleza, então ele está vendo que cortou essa linha aqui, ó, nesse sentido. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, né, o que ele está olhando lá para trás depois desse plano de corte? Pela perspectiva eu percebo que existe essa face, né? E aqui é a mesma coisa, eu venho caminhando o meu dedo aqui até chegar a linhas de plano. Opa, encontrei essa linha. Então a primeira linha que ele vê em vista lá atrás é esta linha aqui, ó, que ele está pegando na mão. E depois a parte da linha de trás lá você não enxerga, porque ela está no mesmo plano. Então essa linha aqui, ó, que ele está com a mão, ali é a linha que nós vamos representar. Então é a primeira linha em vista. Então se é em vista, opa, está aqui ela. Tá? A única questão é que ela seja representada com uma linha um pouquinho mais fina. Tá?
Se ela está em vista, beleza. Eu vou representar ela um pouquinho mais fina. Que seria isso daqui. Tá? Como eu estou usando a referência da minha resposta, então posso apagar o exercício. Tá? Então o que acaba ficando da vista do corte BB é isso daqui. Depois disso eu tenho que ver o seguinte, existe alguma projeção? Será que existe alguma projeção que continua aqui para trás? Não, né? Porque a forma ela está vindo nesse sentido, então não tem nada cruzando aqui a forma, então não vai ter nenhuma linha que forma alguma projeção. Tem alguma projeção aqui, lá? Não, ele vai formar esse L e não existe nada de diferente. Então eu verifico que não existe projeções para se representar linhas transparentes, né? Analisando essa representação. Show! Então, resolvi primeiro o corte, depois o que eu enxergo em vista, agora eu tenho que texturizar. Tá? Então, vamos pegar esse desenho, eu vou transformar ele agora em uma linha contínua, preta, e a gente precisa jogar texturas. É aí que começa, pessoal, a nossa representação. Textura do que, professor? Então, a gente tem que ir lá no livro, os livros que a gente tem, né? Deixa eu ver se o da Michelle ela representa também. Ó, ela tem alguns tipos de texturas, né? Ela está usando textura bastante inclinada. Enquanto carrega da Michelle, vamos no do Abrantes. Vamos ver se tem lá, cadê nosso capítulo de textura? Aqui, ó. E eu tenho que verificar que textura é, certo? Se é ferro fundido, se é aço, se é metal. Aço é metal, né? Aqui é metal branco, mas a gente não vai utilizar esse metal não, tá? A gente vai utilizar essa representação e essa de concreto, ok? Então, o que eu tenho que pensar? Vocês têm que ver lá no AVA o que o exercício pediu. Então, vocês têm que ir lá no AVA e vão ver. Lembre-se que o corte AA, vocês vão utilizar a achura metálica. O corte CC, achura de concreto. Então, o corte AA, esse corte aqui vocês vão usar metálica, beleza? Mas o corte CC, que é daqui olhando para a direita, então eu vou ver essa pecinha em vista, aqui é concreto, tá? Então vai ser corte mais simples. E o corte BB, professor, o que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o metálico. Ok? Então tem que consultar no livro qual que é a minha representação para metálico. Então, aqui, ó. Opa, ela também tem, ó. Metal é em 45 graus. Se eu tivesse falado para vocês que era madeira, vocês tinham que tentar fazer uma achura parecida com essa. Se é elastômero, se é vidro, se é cerâmica ou rocha, teria que ser um quadriculado, né? Em 45 graus. Então, a gente entendeu pela aula técnica que eu passei para vocês, que a nossa representação de texturas, elas têm que seguir essa inclinação, né? Tá? Então, e aí vocês vão achurando. Só que essa achura, pessoal, ela tem que manter uma distância sempre contínua. Professor, eu posso fazer assim? Né? Opa, sair fora do desenho? Não, de maneira nenhuma. E aumentar minhas distâncias? Não. Isso eu não posso. Tá? Então, pelo livro, a gente tem que, e pela norma, a gente tem que tentar manter, claro, que uma distância padrão. Posso aproximar, professor, e ficar assim? Não, de maneira nenhuma. Tá? Então, tem que tentar manter esse equilíbrio do... Opa, ficou muito próximo. Tá? Eu lembro que na faculdade, como é que eu fazia isso? Né? Eu colocava uma distância. Né? Então, eu ia jogando uma régua aqui, ó. E marcava 2, 2, 2, 2, 2, 2, e aí eu vinha com esse quadro traçando todas as diagonais. Até o momento em que você pega o jeito e você consegue fazer sem isso, tá? Mas no começo eu aconselho a marcar, tá? Fazer alguns milímetros, tal, né? E aí você determina. Tá? Então você tem que, para concluir a parte que está cortada, você vê o material. Então você achura. Eu fiz aqui, claro, para poupar tempo. Então, eu achurei, né, com uma vista metálica. E aí a questão de colorir ela já é meio que facultativo. Tá? É só colorir para que vocês vejam com mais precisão. Mas poderia ser uma cor meio que acinzentada, tal, etc. Mas a achura precisa ser representada. Então, essa é a resposta do exercício BB. Tá? Então, a gente olha aqui e a gente traça, né? Eu não fiz as linhas guia, mas se eu pusesse, por exemplo, tá batendo, professor? Tem que bater, né? Então, por exemplo, desse ponto é o início. Então tem que, opa, olha lá, bateu aqui, ó.
desse ponto é lá em cima, né? Opa, olha lá. Os desenhos são ortogonais. Então estão batendo. Ah, e esse trecho aqui? Tá vindo desse ponto aqui. Então vamos puxar até lá em cima. Aí, ó. E aí, nossa flechinha ali. Ó, então tá batendo. Tá? Então o desenho tá... ele parte do desenho de baixo. Tá? Então vocês vão precisar estar com a planta bem resolvida para resolver o corte BB. E aí o desafio de hoje é que vocês façam o corte AA e o corte CC. Ah, professor, como é que eu posso fazer o corte CC? Vocês têm que traçar a guia, pessoal, daqui, né, para cá, né, que é onde você está visualizando. Ah, professor, eu posso desenhar, vou desenhar ele meio torto, ele pode ser que ele, né, aqui ele vai sair meio torto, né, se você desenhar nesse sentido aqui, tá? Ele vai ficar meio que de lado, aí você teria que rotacionar, né? Mas o certo do posicionamento do corte é a gente deixar ele sempre na horizontal, né? Então o que eu posso fazer para evitar isso, né? A dica que eu dou antes de vocês fazerem esse exercício, deixa eu apagar essa perspectiva aqui, ó, que eu não sei onde é que ela tá. Aqui, ó. A dica que eu dou é a seguinte. Deixa eu ver o que mais tem que apagar aqui. B. Não, esses são os cortes. Esse não. Tem umas linhas perdidas ali que eu não sei da onde são. Mas depois eu vou descobrir. A dica é a seguinte. Vocês vão medir. Ok? Vocês podem medir isso daqui, ó. Né? Qual que é o tamanho disso daqui? Ah, deu tanto. Então, vocês vêm lá e colocam tanto. Beleza. Ah, e aqui tem essa pecinha. Essa pecinha está cortando. E qual que é a altura dela? Tá, ela está cortando desse trecho até esse. Então vocês medem. Beleza. Mediu e aí você passa essa medida para cá. Ah, daqui até aqui, professor. Beleza, né? Agora vamos fazer o seguinte. O que está mais cortando? Deixa eu só marcar as medidas. Ó, cortou aqui, professor, cortou aqui. Marquei as duas medidas. Venho pelo corte. Cortou aqui, daqui nada, 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 cortou aqui, ó. E cortou aqui. E aí eu pego, meço isso aqui e eu vou transpondo isso daqui para cá, né? Aí, fechou. Tá. Fechou, achei as linhas de corte. O que não foi cortado, que não tem linha? Opa, aqui não tem linha, pessoal. Então eu venho e apago, né? Não tem linha? Então eu apago. Beleza. Tá. E agora? Depois de ter feito essas linhas básicas, eu tenho que descobrir quais são, pessoal, as alturas. Tá? Tá, qual que é a altura dessa peça cortada? Então, opa, eu tenho que ver essa altura nas minhas outras elevações. Eu tenho uma elevação frontal e eu tenho uma elevação esquerda. Então, aqui, ó, eu vou tirar a altura do meu objeto que está sendo cortado, que é essa altura aqui, ó. Ok? É dessa peça, essa peça que está sendo cortada lá, né? Se eu for pintar ela, opa, essa peça aqui, ó, que está sendo cortada. Tá? Então eu encontro a altura dela nessa outra vista. Tá? Eu vou encontrar nessa vista, talvez sim, que é essa altura aqui, né? É a altura dessa peça aqui, ó, exatamente nesse ponto ele está sendo cortado. Então eu posso medir essa altura aqui para poder transpor para lá. Então vamos lá. Então o que eu faço? Ah, então vamos medir. Ah, deu isso aqui, professor. Né? Então você mede, aí você vem para cá e você traça essa altura. Opa, traçou a cui. Tá? Agora você já pode finalizar, né? Você faz o perfil cortado primeiro. Resolve sempre assim. Vem aqui vou pegar a altura. Então aqui bateu. E aqui fechou aqui, ó. Resolvi uma parte do corte, que é esse trecho aqui. Agora eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para a minha direita ou eu tenho que olhar para a minha esquerda? A flecha mandou olhar para a esquerda. E aí, pessoal, que vai começar você tentar representar esse desenho aqui em vista aqui, né? É a mesma coisa, vamos traçar primeiro a altura dela. Eu nem ia resolver, mas eu estou acabando quase que resolvendo essa questão. Tá? Então vamos ver como é que é isso daqui em altura. Ah, eu sei que a altura dela eu vejo aqui. Tem esse trecho aqui para cima. Então eu vou representar ela do lado direito. Represento ela ali. Ah, beleza. Tá. Vamos lá. Tá lá. E aí eu vejo ela em vista a essa distância. Tá? Então eu tenho que traçar para cá essa distância aqui. É claro que eu estou chutando, né? Ah, então eu tracei essa distância.
Ah, eu sei que ela tem uma altura. Qual que é a altura? Ah, a altura dela em vista está aqui, ó, né? Porque o corte eu estou pegando aqui, né? Ó, e estou olhando para cá, ok? Então eu vou ver essa vista aqui, ó, né? Vou ver essa vista aqui. Esse trecho eu vou ver. Então eu vou representar essa altura aqui, ó, né? Estou chutando tudo, beleza? E aí fechou. Ah, e aí o que ela tem em vista? Ah, essa parte aqui desce reto? Desce. Então, desce reto. Até onde? Não sei. Ele estava descendo até aqui. E aí o que está em vista lá no fundo? Ah, em vista lá no fundo tem esse trecho na lateral. Então eu vou ver isso daqui, mais ou menos assim, né? Então esse daqui em vista lá em cima e esse daqui em corte. E aqui embaixo, parece que tem uma linha em vista. Tá? Então é parecido que você visualize isso daqui. Se a gente for lá no 3D, vamos ver. Fazer esse corte e... olha lá que legal. Né? Tem as duas linhas de corte. Duas linhas de corte. A parte em vista aqui. E aqui esse detalhe chegando lá. Então você tem que forçar um pouquinho a mente para poder entender o que está sendo cortado. E depois, professor, para concluir esse desenho. Tá, para concluir isso daqui, aí depois, pessoal, é com vocês. É questão de achurar, né, e representar. Então eu só fiz aqui para mostrar para vocês que dá para se representar em outro lado, ainda que a vista seja inclinada, desde que você meça. Né? Então, desenvolva um corte AA, BB e C. Falou!